E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Todos nós temos que praticar algo constantemente para que a gente não perca a habilidade de fazer tal coisa. Por exemplo, um jogador de futebol, né, que é o esporte mais conhecido aqui no nosso país. O jogador de futebol, ele treina todos os dias e isso faz com que ele mantenha o seu nível técnico. Isso faz com que ele mantenha... Achar o texto na Bíblia. Você fica muito tempo sem mexer na sua Bíblia, quando você vai mexer de novo, você fala, aí, onde está? Onde é? Não é assim? É assim com todo mundo. Não é assim só com você. Não é assim só comigo. De ato, mesmo quando ele volta, ele não volta como ele é. E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Todos nós temos que praticar algo constantemente para que a gente não perca a habilidade de fazer tal coisa. Por exemplo, um jogador de futebol, né, que é o esporte mais conhecido aqui no nosso país. O jogador de futebol, ele treina todos os dias e isso faz com que ele mantenha o seu nível técnico. Isso faz com que ele mantenha o seu físico também em dia, para que ele suporte participar de um esporte de alto rendimento, como é o futebol hoje. E assim é em todos os sentidos, em todas as tarefas, em todas as ações das nossas vidas. O motorista, por exemplo, ele está ali todos os dias. Mas eu vou te dar um exemplo assim para você entender do que eu quero falar. Por exemplo, eu sempre trabalhei, na maioria do tempo que eu trabalhei com caneta, né? Com a caneta na mão, escrevendo. E quando entrava de férias, 30 dias de férias, quando voltava, o punho estava duro, o dedo, a gente tinha que ir pegando a manha de novo. É como você ficar um tempo sem andar de bicicleta. Quando você vai andar, não que você esqueceu, você não esqueceu, mas você vai levar um tempinho para reaver aquela facilidade que você tinha para andar de bicicleta. Alguém tira uma férias aí de 30 dias, por exemplo, você é cozinheiro ou ajudante de cozinha, né? Quando você volta após os 30 dias, você não está no mesmo ritmo dos outros, você não está na mesma condição que você estava antes das férias, né? Você estava cansado, mas a prática, a habilidade era maior. E aí você vai ter que pegar o ritmo novamente. E por que que eu estou falando isso? Estou falando isso, irmãos, porque é a mesma coisa com relação ao ir na igreja. É a mesma coisa. Se não, presta atenção. No livro de Lucas, no capítulo 21, o versículo 36, diz assim, o início do versículo: vigiai, pois, em todo tempo. Se eu não vigio em todo tempo, se eu não oro em todo tempo, possivelmente eu vou me distanciando de Deus e vai chegar um momento que eu não vou estar mais orando, que eu não vou estar mais buscando, que eu não vou estar mais congregando. E eu fiquei cerca de um mês e meio sem frequentar nenhuma igreja, sem ir em nenhum culto. E
Ontem eu fui no culto e senti essa dificuldade, irmãos. Eu estou passando para você isso para que você também preste atenção quando você fica muito tempo sem congregar, muito tempo sem ir na igreja. E eu percebi que eu enfrentei dificuldades ali durante o culto, dificuldades pessoais de realmente louvar ao Senhor ali, juntamente com os irmãos do grupo de louvor, dificuldade de se concentrar, dificuldade até mesmo de achar o texto na Bíblia. Você fica muito tempo sem mexer na sua Bíblia, quando você vai mexer de novo, você fala, aí, onde está? Onde é? Não é assim? É assim com todo mundo. Não é assim só com você. Não é assim só comigo. E eu estou trazendo essa mensagem para você, para que você perceba que tudo aquilo que a gente fica um tempo sem praticar, a gente perde habilidade. E quando a gente fica muito tempo sem ler a palavra, fica muito tempo sem congregar, fica muito tempo sem estar com os irmãos, fica muito tempo sem se alimentar da palavra, você acaba se distanciando de Deus, você acaba tendo dificuldades para lembrar dos ensinamentos, dificuldades para se relacionar com Deus e dificuldades no seu dia a dia, porque você vai abandonando as boas práticas. E isso é com todo mundo. É como eu citei aqui, o jogador de futebol. Quantos aí nós já vimos, quantos exemplos, ele tem uma contusão, ele opera, ele fica 2, 3, 6 meses se recuperando daquela cirurgia. Ele não volta imediatamente. Ele tem que passar por um processo, ele tem que passar por uma preparação, ele tem que passar por uma fisioterapia, e aí então ele vai aos poucos, com treino, recuperando aquela habilidade que ele tinha, mas de imediato, mesmo quando ele volta, ele não volta como ele era. Assim é conosco quando nos afastamos de Deus. A gente volta, mas não é no mesmo nível, não é a mesma coisa, não é igual, irmãos, não é igual. Portanto, se você sente essa comunhão com Deus, não se afaste, não deixe isso ir esfriando, não deixe isso ir se distanciando de você. Porque ali na frente, quando você voltar, e tomara que você volte, muitos não voltam. Você vai perceber, quando voltar, que você vai ter uma enorme dificuldade para sentir, para se envolver ou para deixar ser envolvido pelas circunstâncias do culto. Entende? Você vai ter dificuldade para atingir aquele estágio, aquele nível em que você sente realmente a presença de Deus, em que você realmente guarda com você aquilo que foi ministrado durante o culto, aquilo que foi dito, os testemunhos, enfim, os louvores. E aí você tem que praticamente ir praticando tudo de novo para chegar naquele estágio em que você estava. Portanto, se a luta é grande, meu irmão, permaneça, insista, não desista, vigiai, pois, em todo o tempo. É isso que eu queria trazer para você, essa dificuldade que eu tive ao retornar, ao voltar a assistir um culto. Uma coisa tão simples, Não que eu em casa não tenha orado, não tenha meditado, sim, claro que sim, mas não é a mesma coisa.
Então, é isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. Espero que você goste, espero que você atente para isso e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.